Para nós começarmos, mais uma vez, eu peço que você feche os teus olhos aonde você está, se aquieta o teu coração e vamos aprender mais da palavra de Deus, que é tão gostoso a gente se aprofundar, a gente ter mais experiência, saber e conhecer mais sobre essa palavra de Deus. Então fecha os teus olhos, porque essa palavra de Deus também, ela atua espiritualmente. Por isso que nós oramos, nós pedimos ao Senhor para que ela fale dentro do nosso coração, na nossa mente, para o nosso ser como ser humano, mas também ao nosso coração espiritualmente falando. Deus, eu quero te agradecer e quero me colocar nas tuas mãos agora, Senhor. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que eu estudei, tudo aquilo, Senhor, que eu pesquisei, o Senhor traga à minha mente, que o teu Espírito Santo fale ao meu coração e que eu possa passar, Senhor, de uma forma, Senhor, que dê para entender, de uma forma em que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus, porque é isso que importa, Senhor, que nós aprendamos lições com os homens de Deus, com as experiências de Deus contidas nesse livro sagrado. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, fala ao nosso coração, ao coração de cada um. Senhor, o Senhor conhece cada indivíduo aqui, Deus. O Senhor conhece o seu rebanho, porque é disso que nós estamos tratando, do Salmo 23. O Senhor nos conhece, melhor do que ninguém, Deus. Por isso, eu acredito e eu creio no teu Espírito, e que o teu Espírito fala, Senhor, imensamente no profundo do nosso ser. Amém. Amém. Bem, eu quero então que você abra a tua Bíblia no Salmo 23, que nós estamos trabalhando. E eu quero continuar no versículo 4. Do Salmo 23. Apesar de você já conhecer esse versículo já está bem decorado por você, não é? Eu quero que você lê, porque lendo a gente vai decorando, a gente vai vendo, a gente vai, não é, ouvindo e a gente também vai falando. E essa é uma forma muito gostosa de aprender. Amém? Então eu vou ler para vocês na sua versão, vocês acompanham comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ok? A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente já falou da primeira parte, falou do meio, e agora a gente vai estar falando sobre a vara e sobre o cajado. Lembrando que, desde o início, nós temos, sabendo que aqui há um vale, há momentos difíceis que nós já falamos. Para ir de uma montanha a outra, nós temos que passar pelos vales, o pastor tem que levar suas ovelhas, e é este pastor ao qual Davi se refere, ele diz, porque o Senhor está comigo, não é? Eu sei que eu não vou temer mal algum, e ele agora faz referência à vara e faz referência ao cajado. E aí você fala para mim, tem muita coisa para ser falada sobre isso? Tem. Só aqui eu acho que eu tenho 10 páginas para falar só sobre o cajado e sobre a vara. Isso porque eu tentei fazer um resumo. Mas tem muita coisa. Porque lembra que eu falei desde o início? É um passeio pela Bíblia. A Bíblia, ela repete-se várias vezes os temas, porque vai cair tudo em quem? Quem é o pastor da nossa vida? Jesus. Quem é o nosso Salvador? Quem nos protege? Jesus. O nosso Deus. E quando aqui um pastor, olhando agora para o perfil da cultura, ou para o contexto da época, quando um pastor ele sai para o ofício dele de pastorear uma ovelha, pastorear um rebanho, é muito comum que ele saia com o mínimo de equipamento possível. Por quê? Porque quando ele sai para longas distâncias no período de verão, de estiagem, ele tem que percorrer longas distâncias. Lembra que eu falei isso nas semanas passadas? Às vezes quilômetros, 100 quilômetros, para que ele consiga achar pastos para suas ovelhas terem o que comer e terem o que beber. E ele então, para não carregar tanto peso, ele leva o mínimo de coisa possível. E essas ferramentas, contando esse mínimo possível, para um pastor do Oriente Médio, que nós estamos falando do contexto de Davi,
A vara e o cajado são essenciais, por causa das funções que elas ocupam, não é? Na vida de um rebanho de Deus. Então, cajado e vara, por que eu preciso saber disso? As ovelhas tinham consciência do que o cajado e do que a vara serviam, do que elas, qual é a função da vara e do cajado. E hoje, a gente olha, às vezes, por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes a gente confunde. O que é a vara, o que é o cajado, é tudo a mesma coisa. Aliás, acho que o mais você ouve falar, é tudo a mesma coisa. E eu fico com a mentalidade, a minha imagem, assim, uma das coisas que mesmo não conhecendo, no tempo que eu não conhecia o que era o cajado ou o que era a vara, ficava difícil de eu imaginar um pastor com um cajado na mão e com a vara na mão, andando com duas coisas gigantes para ele. Imagina que horrível que seria para ele manusear, ou para ele cuidar da ovelha, com equipamentos que, em vez de facilitar a vida dele, tiraria o quê? A mobilidade dele. Pois então, quando as ovelhas iam para fora das regiões, indo para terras mais distantes, o rebanho ele estava onde? Em grande perigo. E ele precisava de que o pastor estivesse atento para quê? Para inimigos, para predadores, para ladrões, nas emboscadas que haviam, porque naquela época também já haviam saques, haviam ladrões, e ele tinha que estar preparado por tudo. E não só isso, o pastor tinha que estar preparado para as emboscadas que a vida faz. Por exemplo, uma ovelha, ela pode cair em emboscadas, como o quê? A ovelha pode cair num penhasco, a ovelha pode ficar presa em um buraco. E o pastor, ele tinha que estar preparado para todas essas coisas, para que se ela caísse, ou ficasse enroscadas, ou caísse numa ribanceira, o pastor tivesse condições de atuar em favor dessa ovelha. E esses equipamentos, então, eles existiam no mundo antigo. Jamais, atualmente, dependendo da região, muitos desses apetrechos, eles mudam, eles variam de região para região. Tá? Região que não tem tanto predador, ou que é uma região mais fechada, então tudo varia, mas aqui nós estamos falando de pastor. E o pastor então do Oriente Médio, que ainda hoje conduzem o rebanho praticamente da mesma forma da época de Davi. No deserto de Negev, naquela região, muitos pastores, você pode ver isso em documentário, você pode ver isso em filme, os pastores continuam com o mesmo sistema, usando o cajado e usando a vara, ok? Então, para a gente entender, eu falei que hoje eu ia trazer bastante coisas que vocês podem ver, ilustrações. Eu vou pegar uma das ilustrações agora, que eu deixei aqui do lado, espero que esteja. Nós vamos falar primeiro do cajado. Apesar que esse aqui parece o cajado do... Como é que é o nome daquele... O Marco fala que é do Gandorf, né? Do Lord of the Rings, né? Senhor dos Anéis. Parece. Mas serve de ilustração. Você sabe para que serve o cajado? Eu garanto que algumas funções a gente até mais ou menos, quando você começa a ler as histórias da Bíblia, você já começa a ter uma ideia. Mas em profundidade, para que serve o cajado? Por que Deus ou Davi fala de cajado? Por que na Bíblia tem, não é só aqui, em várias partes existe, falando sobre cajado? Para laçar o pescoço? Olha, não está mal. Já dá para ver, né? Por causa disso daqui, né? Apesar que esse aqui está difícil de laçar o pescoço, quase mata a ovelha, né? Mas, você sabe o que significa cajado em sua palavra propriamente dita? Tem algumas funções. Eu vou demonstrar para você o que significa cajado na sua linguagem natural. Dá para perceber primeiro o que o cajado faz? O cajado dá o quê? Suporte. Ele faz o quê? Sustenta. Ele dá o quê?
Apoio. E é exatamente apoio em todos os tipos de coisa, apoio em todos os níveis. Por isso que significa a parte, fala sobre cajado. Como sustento para que o pastor se apoie em pé, como uma bengala praticamente pessoal. E eu acho que tem a imagem, isso, ele colocou a imagem número 1. E era muito comum os pastores do Oriente Médio ficarem várias horas de pé, com os olhos fitos em seu rebanho, segurando o cajado e olhando para o rebanho de pé, com a maior atenção. E eu vou dizer para você, um pastor feliz, porque ele está cuidando daquilo que ele gosta de fazer isso. Porque a referência que a gente tem de qual pastor é? De Davi, que gostava. Nós temos qual referência? De Jesus, que é o nosso bom pastor. Mas presta atenção no que mais um cajado significa, o que mais um cajado faz. Então, o cajado ele é usado para controle, para cuidado, para apoio, porque a própria, realmente essa função do cajado, de apoio, e no sentido geral. E que sentido é esse? O cajado do pastor geralmente tinha uma ponta curva. E esse tipo de cajado era usado praticamente somente com a ponta curva para pastores de ovelhas. Porque a finalidade dele era bem específica para ovelhas. Ele não serviria para outros tipos de animais. Ele serve exatamente para ovelhas. Então, quando você vê, por exemplo, cajados, você vê cada cajado ou cada coisa que é citada na Bíblia tem uma função específica para determinadas circunstâncias e situações. Dá para entender até aqui? Então, nem sempre o cajado ele vai ter funções estabelecidas, simbologias estabelecidas, mas há uma mensagem por detrás disso. E a mensagem do cajado é que o cajado ele traz. A outra imagem, por favor. Uma coisa interessante também, geralmente o cajado ele tem mais ou menos em torno de 1,80 m de altura. O cajado de um pastor de ovelhas. Isso por experiências de alguns pastores de ovelha do Oriente Médio, do norte da África, que utilizam isso como uma ferramenta diária do seu trabalho. Então é um símbolo de cuidado, de zelo, de compaixão do pastor para as suas ovelhas. Mas a melhor função, ou a melhor forma de você descrever, e eu vou colocar ele aqui agora, tomara que não caia, eu vou deixar ele aqui. A melhor forma de você descrever um cajado ou uma palavra, se eu fosse colocar uma palavra para o cajado, conforto. Ele traz conforto para o pastor, ele traz conforto para as ovelhas, porque os perigos eles estão por toda parte. Então, em todo tempo, o pastor ele vai ter um certo conforto. E é interessante porque eu conversava com o Marcos, e o Marcos já foi para a região, se eu não me engano, foi Cisjordânia, ele já foi para Petra, e ele disse que ele achou uma coisa muito interessante. É muito comum o uso de cajados, desse tipo de cajados, nas ruas. Eles andam com isso, e quando eles chegam nas fronteiras, ou que eles têm que esperar por muito tempo, é uma região de muito calor, eles têm uma forma de sentar, em que eles cruzam as pernas no cajado, e eles ficam igual banquinho. Sabe, no Brasil a gente fala de rede, né? Eu vou numa rede, tem até a música Rede Preguiçosa para deitar, né? E ele lá senta, em vários lugares eles estão sentados com as pernas cruzadas, tipo numa pedra, e o cajado ele faz o quê? Ele dá para quê? Descanso para as pernas deles. Olha que interessante. Ele falou, mano, é interessante, porque você vê isso em várias partes, os homens sentados nas estradas, e eles sentados na pedra assim, com as pernas cruzadas, e segurando no cajado. Então o significado do cajado é esse apoio, é esse conforto que ele traz. E esse cajado, de certa forma, também trazia conforto para o pastor da ovelha, não só para a ovelha, por causa dos longos períodos que ele precisava ficar de pé e ele tinha que se apoiar nisso daí. Agora, existem 3 áreas ou 3 situações que o cajado do pastor atua no cuidado e na gerência do rebanho.
Então, o Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. 3 áreas, então, presta atenção, com base nesse versículo, para não sairmos do versículo. O que Davi está dizendo e por que ele cita esses 2 itens. O cajado traz as ovelhas para juntas uma das outras. Ou o cajado traz para perto, aproxima as ovelhas uma das outras. Então a função do cajado é trazer mais para perto ou um relacionamento mais íntimo. E você vai entender por quê. Tem agora outras imagens que eu queria que colocasse. Presta atenção no cajado. Você vê o que ele está fazendo com o cajado? Alguns cajados ali já são mais contemporâneos, né? Mas você vê que o formato permanece com a ponta arredondada. E olha ali, o pastor está fazendo o quê? Ele está olhando e cuidando da ovelha, ele puxa com o cajado e ele segura a ovelha com o cajado. Ali você tem a mesma coisa, o cordeirinho, a ovelha, o cajado do pastor, o cajado do pastor. Agora repara nessa aqui, eu sei que a foto não está muito boa, tentei achar outra melhor, mas repara ali, ó, na última. O pastor está tipo que laçando o pé da ovelha. Por quê? O cajado ele é muito eficaz para quando a ovelha ela tem um porte não muito grande. Porque ela praticamente não cabe em todo tipo de cajado, porque ele teria que ser muito grande. Então o cajado ele é menor. Agora, o cajado ele é muito importante para bebês, para ovelhas pequenininhas. E aí, os cordeirinhos, os pastores, eles pegam os cordeirinhos com o cajado, e é muito comum de fazer, olha que interessante, pegar a ovelha, suspender ela, ele suspende com o cajado e coloca do lado da mãe. É meio que um processo, um atrás do outro, assim. Ele já sabe quais são os cordeirinhos da mãe. Agora a pergunta é, por que ele não faz com a mão? Ele não faz com a mão porque o cheiro dele vai estragar o relacionamento da mãe com o seu cordeirinho. Então, para evitar que o seu cheiro, o seu odor, estrague esse odor da ovelha com o seu cordeirinho, ele pega com o cajado, além de ser mais prático, com jeitinho, com carinho, e coloca os cordeirinhos um do lado das suas mães. Para quê? Para que elas vão amamentando. Ele tem que cuidar, ele tem que ter uma gerência. Para ovelhas maiores, ele vai pelo pé, ou ele vai para onde dá, mas ele usa o cajado, então, com carinho, para tentar colocar as ovelhas nos seus devidos lugares. Dá para entender bem, dá para ver bem. Que é uma ferramenta útil para o dia a dia de um pastor e para o dia a dia do rebanho. Portanto, relacionar, quando eu olho para o cajado, isso é uma coisa até que, se você olhar, defendido por muitos estudiosos da Bíblia, que o cajado tipifica o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, o que o Espírito Santo de Deus faz para nós? Nos conforta, nos guia, cuida de nós, ele nos aproxima um dos outros, ele nos faz trabalhar dentro da unidade do corpo de Cristo. Verdade ou não? Tem unidade do corpo de Cristo sem Espírito Santo? Não. Ele nos aproxima do próprio pastor, Jesus. Então o pastor, ele usa o cajado para colocar as ovelhas. O cajado, ele tem a função, como a função do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa, o cajado também é usado para guiar o rebanho diariamente. Dia após dia, com o cajado o pastor irá conduzir, irá orientar o rebanho para novas pastagens. E alguns desses caminhos são longos caminhos, são caminhos perigosos e rotas muito difíceis de serem feitas, com muitos acidentes e muitos perigos para acontecer. E o cajado, ele tem a função de ajudar na orientação das ovelhas. O que o Espírito Santo faz conosco? Nos orienta, nos ajuda, mexe conosco, trabalha em nossa vida, nos aproxima de Cristo.
O cajado, então, ele era usado especificadamente para isso, para o conforto. Esse não era o cajado, por exemplo, vou dar o cajado na cabeça da ovelha. Não era para isso que o cajado era feito. Pelo contrário, o cajado era feito para quê? Para direcionar, para dar ajuda, para auxiliar o animal. Agora, olha outra coisa interessante que o pastor fazia. As ovelhas estão com ele, então o cajado serve para quê? Conforto, para ajuda, para estar conduzindo a ovelha. Quando o pastor está seguindo com as ovelhas, é um monte de ovelha. Às vezes o rebanho ele é grande. Como o cajado, o pastor pressiona a lateral da ovelha e ele vai empurrando a ovelha para que ela ande no caminho que ele quer que ela vá. Presta atenção na mensagem. Quando você está andando no caminho, então você vai sendo meio que empurrado ou pressionado para você seguir numa determinada direção. O que o Espírito Santo de Deus faz com a gente? Nos incomoda, nos pressiona, nos mostra qual a direção, qual o caminho para seguir, qual a rota para tomar. E o pastor então faz com que a ovelha se alinhe no caminho, como o Espírito Santo. Agora a terceira função do cajado, então a primeira é o quê? Intimidade, unidade, conforto, ajuntar. Segundo, guiar, conduzir, mostrar a direção, empurrar para a direção, pressionar para a direção, porque isso vai a longas distâncias. Agora para mim, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não sei nem se eu pulei alguma imagem, não pulei. Essa imagem eu fui escolher a dedo, e eu vou colocar essa imagem para que você entenda. Põe a próxima imagem. Como o pastor, o que o pastor está fazendo com o cajado? O que ele está? Aí se fosse falar, ele está batendo na ovelha, né? Não. Você sabe uma coisa que o pastor fazia? Você sabe o que é um cajado para o pastor? É como se fosse a extensão do braço dele. E pastores, eles dizem que é muito comum o pastor, ele não vai ficar abaixado andando com a ovelha dele, ele anda o dia inteiro com ela. Às vezes o único amigo que ele tem, as únicas criaturas que ele tem para andar com ele, que ele cuida, ele vai ganhando um carinho especial. A gente não gosta de cachorro, a gente não gosta de gato. O pastor ele tem uma afeição, um carinho muito grande por suas ovelhas. E ele então, ele coloca o cajado e vai andando com as ovelhas assim, como se fosse uma extensão do seu braço e como se ele estivesse abraçando a sua ovelha pelo caminho que ele anda. O Espírito Santo faz exatamente conosco. O Espírito Santo de Deus abraça a nossa vida de uma tal forma para nos confortar, para dizer, sabe, para uma ovelha, eu imagino assim, ela andando e sabendo que tem o cajado do pastor ali seguindo junto com ela, que o cajado do pastor está cuidando dela, que ela tem o abraço amigo do pastor e que ela sabe que ela pode contar. Agora, João 6, 16, 13 diz o seguinte, lembre-se que a ovelha precisa dessa relação próxima. A ovelha precisa dessa ajuda do pastor, ela precisa desse contato do seu pastor, do carinho do seu pastor. João 16, 13 diz o seguinte, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciar o que está por vir. O Espírito Santo de Deus, este trabalho em nossa vida, transforma, nos abraça, nos dá conforto, nos ajuda, dá intimidade, nos ajunta como corpo de Cristo, nos guia e nos conduz para o caminho. Agora, irmãos, para pensar, como é gostoso a gente estar em toque ou junto com esse contato com o pastor. Agora, na vida de uma ovelha, ela enfrenta vários dilemas. Na vida de uma ovelha, assim como nós, muitas vezes por causa da nossa impetuosidade, ou do nosso jeito de ser, ou dos nossos erros e erros, nós acabamos não prestando a atenção naquilo que é o nosso caminho.
E Deus, porque a ovelha também, ela tem o seu dilema. O mesmo dilema que você olha, por exemplo, mostrando, dando essa simbologia de uma ovelha para nós, da mesma forma, nós também temos os nossos dilemas nas nossas vidas. Nós também temos os nossos problemas nas nossas vidas. E nós precisamos, muitas vezes, eu digo na maioria das vezes, porque às vezes nós não conseguimos olhar para frente ou ver um palmo adiante de nós. E nós precisamos da orientação e da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da ajuda do pastor, do cajado do pastor sobre a nossa vida, para que nós possamos seguir por caminhos, porque esse cajado, ele resgata também a vida das ovelhas dos perigos, quando ela se desliza, quando ela cai. O cajado, ele também resgata as ovelhas, como é um braço do pastor. E há uma situação interessante que Philip Keller, ele diz no seu livro, um pastor olhando para o Salmo 23, porque Philip Keller, ele é um pastor, ele foi um pastor de ovelhas, e ele diz o seguinte: nos perigos dos caminhos, as ovelhas constantemente passam por labirintos de plantas e espinhos. E no deserto é muito comum terem plantas com espinhos bem longos. E as ovelhas, por causa da sua lã, elas acabam se enroscando nesses espinhos e nesses arbustos, e elas ficam presas debaixo dos arbustos, de uma forma que nem o pastor consegue ter acesso para chegar lá. E o pastor então, ele usando, e Philip Keller, ele conta que por várias vezes ele já teve que usar dessa ferramenta para resgatar as suas ovelhas das mazelas ou dos dilemas que ela passa na sua vida de ovelha. E ele então esticava e puxava pelos pés ou pelo pescoço e arrastava a ovelha para fora dos arbustos, dos espinhos, para que ele pudesse então cuidar das ovelhas. Da mesma forma, Deus, na sua grandiosidade, Ele nos arrasta, Ele nos atrai com o seu cajado para perto de si, para nos livrar dos perigos que a vida apresenta para nós. E Davi está dizendo, existem perigos que às vezes a gente nem está dando conta que nós estamos entrando neles. Mas a proteção do pastor, o cajado do pastor nos livra de situações embaraçosas. E concluindo então, o cajado do pastor, ou o Espírito Santo de Deus, nos livra também dos embaraços da vida, do pecado que coloca empecilhos para que nós possamos seguir. E ele nos leva para a luz do caminho de Deus, da salvação de Cristo. Que maravilha! Nós podemos saber que o bom pastor, ele cuida de nós. E ele utiliza das ferramentas certas para atingir, para conseguir cuidar das nossas vidas. Agora, falamos de Deu para entender bem sobre cajado? Deu para entender? Eu acho que se você fosse hoje falar assim, olha, eu tenho que falar com alguém sobre o Salmo 23 e eu quero explicar sobre o cajado. É para isso que a gente está aqui junto. É para isso que hoje eu cheguei a ocupar a posição de pastor, porque um dia eu também sentei no banco e aprendi. Para que um dia eu pudesse ser usado por Deus na função que Deus me escolheu que eu fosse, seja qual for. Qual é a função que Deus escolhe para você? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Por isso nós aprendemos as funções e aquilo que a Bíblia traz como realidade. Você vê que nós olhamos e a gente vê sempre o Espírito Santo de Deus falando conosco. Sempre as palavras de Davi tocando em nossos corações, a palavra do salmista, a palavra de Paulo, porque esses homens viviam atuando sob a atuação do Espírito Santo de Deus. Portanto, hoje quando a gente sai e a gente aprende essas coisas, nós podemos passar para outras pessoas, nós podemos também utilizar desse conhecimento de Deus que não é só para nós. Porque o Espírito Santo de Deus, o cajado do pastor não é só para mim, o cajado do pastor é para o rebanho de Cristo. Agora, qual é a outra ferramenta? A vara. Então, eu tenho a vara também. Aliás, é uma das, não é? O Marquinhos fez para mim.
Deixa eu ver se eu acho. Opa, achei. Mais ou menos. Ó, você acha que o pastor vai andar com 2 pedaços de madeira enorme? Normalmente, então vamos lá. Coloca para mim a próxima. Vocês estão vendo aqui algumas fotos. Primeiro ali é Faraó. O que ele tem na mão? Um pequeno cajadinho. E na outra, ele tem um bastãozinho. Aquele ali é Assurbanipal, que ele é neto de Senaqueribe, que é do Império Assírio, e ele ali também está segurando na mão dele, se você prestar atenção, ele também está segurando um pedaço de tipo de bastão, que a gente pode falar. Agora você olha aqui é Charles II, século 17 mais ou menos. O que ele está segurando na mão? Um bastão. E você olha na ponta do bastão, tem o quê? Alguns têm diamantes, alguma coisa, mas era muito comum na ponta deles ter alguma coisa tipo de um bastãozinho mesmo, uma bola. Aqui quem que é? A rainha, Queen Elizabeth II. Ela está também com o cetro real dela. E aqui nós temos quem? É um dracma, se você não sabe. Aqui é Alexandre o Grande, o grande imperador grego. E ele está segurando na sua mão também um cetro. E ali ele segura. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra vara, ou rod, que a gente fala em inglês, ela significa o seguinte, é uma haste, isso do hebraico mesmo, é uma haste pessoal, um cetro, ou um dardo de correção, ou muito usado no sentido para um rei. A palavra que significa, que vem de rod, ou que vem da palavra vara, no seu sentido real, é como um graveto ou um ramo, tá? E esse graveto, ele era usado para muitas coisas. Lembra que eu falei do cajado? Que o cajado tem vários significados e várias coisas, e você vai ver durante a Bíblia, você vai ver várias vezes o cajado. Agora, olha para a vara no mesmo sentido. Então, ela era um bastão, era um cetro, era um cajado de uma tribo, por exemplo. E aqui a gente viu alguns, tá? O Philip Keller, por exemplo, que é um dos autores que a gente está vendo, ele diz o seguinte: para cada garoto que começa a seguir os passos de seu pai, na tarefa de pastoreio da ovelha, ele tem uma satisfação especial em escolher. Então o que o garoto fazia? O garoto ia até um ramo de árvore, e ali ele escolhia, dentro da sua estatura, um ramo que condizesse com o tamanho dele. Ele não está falando de cajado, agora ele está falando de vara. E aí ele ia e escolhia. E geralmente o que ele fazia? Ele arrancava da terra um dos galhos ou alguma coisa que tinha, e quando ele arranca da terra, vem o que para baixo aqui? Vem aquele tucho da junção das raízes. E na junção da raiz, o que eles faziam? Eles trabalhavam isso para deixar uma parte mais... Isso é uma madeira comum, já trabalhada, o Marquinhos só cortou. Mas imagina uma coisa rústica. Então o que eles faziam? Eles pegavam, trabalhavam e deixavam geralmente na ponta o quê? Uma bola. A bola que era da raiz da árvore que eles arrancavam. E isso tinha uma função, porque do outro lado eles colocavam, tinham as varas que eram mais finas, com as pontas, e em alguns casos, alguns deles colocavam até pregos, colocavam até metal na ponta das suas varas, dos seus rods. Então ele não andava com 2 sticks enormes para ele andar. Você vai entender daqui a pouco, que eu só estou dando uma explicação do rod primeiro. E o que acontece? Geralmente eles prendiam nas costas, eles andavam, porque eles utilizavam isso para algumas funções dentro do pastoreio também de ovelhas deles. Então, a vara, o que ela indicava? O que a vara indica? A vara, para um menino, até
vários pastores, eles dizem, indica porque eles escolhem a dedo a vara que ele tem, porque aquilo é a ferramenta de trabalho dele e de sobrevivência dele para a vida dele como pastor de ovelhas. Então, esse garoto escolhia madeira, moldava madeira, então um ramo que fosse adequado para ele, das juntas, das raízes, geralmente ele fazia isso. Então, o que acontece? Em alguns lugares, essa é uma ferramenta que eles usam, tá? E eles utilizam, até fazem campeonato disso daqui, de vara. Para nós, é que no português a gente acaba perdendo um pouco a essência da palavra, mas eles conseguem atingir várias distâncias com o rod, alguns são menores, então você vai ver, eu não sei se depois vai ter eu acho que tem uma outra imagem, pode colocar, tá vendo ali? Eu não sei se aqui dá para ver isso, dá para ver esse daqui? De uma tribo de África? É muito comum no norte da África, no Oriente Médio, eles terem na ponta, eles fazem uma coisa que pese, alguma coisa que realmente tem uma estrutura mais pesada. E o pastor então ele vai conduzindo as ovelhas, dependendo do terreno que ele tem, com a vara que ele usa, ok? Agora, do mesmo jeito que eu falei da função do cajado, qual a função da vara? A vara, ela era usada para demonstrar, primeiramente, para um garoto que ele começa a assumir a posição dele como pastor de ovelhas, tá? A autoridade, o poder e a defesa, com a autoridade que ele vai ter para defender suas ovelhas. Por aí você já começa a pegar o porquê que ele tem a vara, porquê que a vara está ali, tá? Então com a vara, o pastor ele conseguia manter maior controle na situação para o seu rebanho. Por que eu mostrei aquelas fotos? Porque já é uma coisa que vem. Hoje em dia a gente usa outras coisas para determinar poder, mas para eles são as ferramentas. Como eu disse, existem várias competições que eles têm de vara, porque isso é útil para eles no dia a dia. Um exemplo, o símbolo de autoridade que Deus dá, por exemplo, para Moisés. Lembra quando Moisés vai no Monte Horebe e aí a sarça está ardendo? A gente conhece bem, né? Porque lá no Monte Horebe a sarça ardia. E quando a gente olha para essa passagem que está em Êxodo 3 e 4, diz assim: Moisés respondeu, se eles não acreditarem, porque Deus fala para ele, vai lá trabalhar com o povo. Aí Moisés responde, mas e se eles não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe deu nada, não te deu autoridade nenhuma? Porque ele questiona Deus, ele fala, Deus, e aí, como é que vai fazer? Aí Deus fala assim, o Senhor pergunta para ele, o que é isso que você tem na sua mão? Aí Moisés fala, uma vara, ele responde. E então o Senhor disse, coloque-a no chão, e na hora que ele coloca a vara no chão, porque ele era um pastor de ovelha, o que acontece com a vara? A vara se transforma numa serpente. E o que Moisés faz? Você lembra dessa história? O que ele faz? Ele olha, uau, que da hora. Não, diz que ele sai correndo, ele foge, porque ele fica com medo da cobra. E aí Deus fala para ele, não, vai lá e pega no rabo da serpente, e a serpente voltou novamente a ser uma vara. E Deus disse para ele assim, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E essa vara, ela é usada para fazer muitos milagres, e muitas situações Deus fala sobre a vara. Se for ver Arão, a vara de Arão, não é? Se ela floresce é porque é madeira, Então você começa a prestar atenção, o que é a vara? Se o cajado representa o Espírito Santo de Deus, o que a vara então representa? A vara, ela representa a palavra de Deus. Assim como você olha e você vê conforto no cajado, quando a ovelha ela olha para a vara do pastor, ela tem segurança. E o que nos dá segurança e nos dá entendimento e nos dá consciência e nos livra do perigo? A palavra de Deus. A vara representa
essa palavra de Deus que vem sobre a nossa vida, porque vivemos numa era tão complicada, uma era de constantes confusões, estranhas filosofias, ideias e costumes, e a palavra de Deus é esta vara que nos traz a segurança, proteção contra a ameaça. Como é que a gente ganha proteção contra as ciladas que nos são armadas? Através do conhecimento e da autoridade de Deus, através da palavra de Deus. Agora, segundo, a vara era usada também para proteção. Essa é a função, porque você olha para a vara e você fala, nossa, mas esse negócio é meio perigoso. Lembra que eu falei que eles tinham campeonatos que eles atiravam os bastões? Agora põe a próxima. Algumas varas. Vários tipos de varas. Está vendo ali? Está vendo? Está vendo essa? Está vendo aquela? Parece muito com uma que o pastor estava segurando na mão dele. Para quê? Que proteção é essa? O pastor tinha geralmente na sua mão, a vara geralmente media entre 70 a 80 centímetros, dependendo do tamanho do pastor. Philip Keller, ele diz o seguinte: o pastor no norte da África diz que sua mocidade era muito comum. Ele, quando era moço, era muito comum ele ver essa cena de pastores conduzindo os seus rebanhos com longos cajados e na outra mão ou na cintura um knob carry, que é um cajado. E aí ele ou prende na cintura ou ele faz um tipo de um negócio que ele prende na mão e ele fica, não precisa ficar segurando, aquilo fica igual, viu o cacetete de policial? Mais ou menos isso. E aí o que acontece? Se o predador vinha para pegar a ovelha, a mensagem para o predador ia ser bem sentida. O predador ia receber uma bela de uma mensagem na ideia. A palavra de Deus, ela nos livra de quê? De quem a palavra de Deus nos livra? Do predador. Do que a palavra de Deus nos livra? De sermos consumidos. A palavra de Deus é uma espada eficaz contra toda cilada que é levantada contra a nossa vida. Por isso que a gente fala conhecer a verdade, que a verdade é que te liberta. Por isso que a gente fala vamos ler a Bíblia, porque a gente sabe que contra a cilada do diabo é Bíblia, é palavra de Deus. E eles lançavam a vara a grandes distâncias para atingir, porque eles tinham campeonatos disso com a vara. E esses invasores, ou quem vinha contra suas ovelhas na defesa do pastor, eles entendiam bem. Então a vara do pastor, ela simboliza o quê? A palavra de Deus. Agora outra coisa, eu falei de Moisés para tipificar Moisés na questão da vara. Agora você lembra da história de Davi? A história de Davi, quando Davi, é a história de Davi e Golias. O que acontece um pouquinho antes da história de Davi e Golias? Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Essa história é fácil. O que acontece antes de Davi e Golias? O pai fala para ele o quê? Filho, vai lá ver como é que os seus irmãos estão. Porque acho que ele tinha 3 irmãos, se não me engano, que estavam em batalha. E ele fala, vai lá ver e me traz. Quando Davi ele chega, ele vê o Golias fazendo o quê? Afrontando o povo de Deus. E Davi era um pastorzinho. Aí ele pega e ele fica indignado de ver aquele homem afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus é que os grandalhões não fazem nada. Então ele chega e ele começa a falar, e aí o pessoal começa a falar, moleque, fica quieto. O próprio irmão dele, ele abre e fala assim, o irmão mais velho, fica quieto, o que você veio fazer aqui? Você é pastor, vai lá cuidar das ovelhas. Aí ele fala o seguinte, cai no ouvido de Saul, que era o rei, que Davi estava querendo pelejar, que Davi estava afrontando o homem lá, e ele falou, eu vou, vocês estão tudo com medo, eu vou. Agora, Saul respondeu o seguinte, isso está em Samuel 17, depois você pode ler, uma história bonita. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi, entretanto, disse a Saul, olha o que Davi disse. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso,
e me leva uma das ovelhas do meu rebanho, eu vou atrás dele e eu o atinjo com golpes. Às vezes a gente faz na cabeça, eu sempre imaginava, Davi foi lá, catou o leão, deu torceu. Ele tem uma ferramenta para lutar contra o leão. Se você pega Sansão usava até a carcaça da jumenta lá, né? A queixada da jumenta. Ele tinha uma arma. E Davi, então, e aí ele diz, eu atinjo com golpes e livro a ovelha da boca dele. Em outras versões, a Almeida Corrigida diz, e o feri. E eu o feria. E a raiz da palavra, eu o batia. Com que ferramenta? E aí ele continua. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e o atinjo com golpes, até matá-lo. Essa era uma ferramenta muito comum para um pastor de ovelha ter uma vara, que servia para defesa. Então, a terceira função de uma vara era usada para o bem-estar do rebanho. Você fala, o quê? Como uma vara dessa vai ser usada para o bem-estar do rebanho? Em que sentido? Disciplina, mas não é a disciplina que muita gente pensa que vai. Eu já ouvi o termo, que fala assim, que o pastor vai lá e quebra o pé da ovelha. Sinceramente, eu não encontrei nada que colaborasse com isso. Porque para mim, eu sempre aprendi que uma ovelha com perna quebrada é facilmente presa para inimigo. Animal que está debilitado é sempre presa para inimigo. Você já viu o que um leão ataca? O que um animal ataca? Uma presa que está doente. Ele fica circulando, ele vai na mais fraca para atacar. Então, por que ele usa? Nós vivemos, por exemplo, numa era de grandes confusões e estranhas filosofias. Ok? Assim como na vida da ovelha, era muito comum a ovelha se perder. E o pastor, ele era muito hábil com as suas ferramentas. Então o que ele fazia? Philip Keller, ele dá um exemplo, Philip Keller ou é o outro, Kenneth Bailey, ele dá um exemplo que ele falava assim, que o pastor, quando ele via que a ovelha estava indo longe, ele pegava a vara e ele jogava, porque eles treinavam com isso. E diz que a vara ia, mas não era para acertar a ovelha, a vara ia para acertar um arbusto. E quando a vara ia, você já viu o bumerangue? Quando a vara ia, a vara fazia um assovio. Aquilo assustava a ovelha. Na hora a ovelha fazia o quê? Voltava de volta para o rebanho. Ele falou, era muito comum ele fazer assim. Quando ele via, ele jogava. Depois que a ovelha estava de volta, ele pegava o bastão dele novamente. Então o pastor, ele usava a vara para dar o aviso, para essa mesma vara que é usada para atingir o inimigo, a matar o inimigo, que precisa ser eficaz, porque ele não vai lá sem ferramenta, ele não vai atacar um animal, ele precisa de uma defesa para proteger a ele e proteger as suas ovelhas. Essa mesma vara, ela significa o quê? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz com a gente? Não tem hora que a palavra de Deus passa assim uivando na nossa cabeça. Puxa mesmo, o que eu fiz, hein? Nossa, olha, aprendi tanto da palavra de Deus. Ou você está desesperado e a palavra de Deus traz o quê? Paz. Puxa, exemplos. Homens de Deus. A gente não está tendo isso hoje? Nós não estamos ouvindo da palavra de Deus? Exemplos da palavra de Deus hoje. O Espírito Santo de Deus não é capaz de nos fazer lembrar dessas palavras nos momentos das nossas aflições? E nos fazer ganhar confiança? De ingerir as nossas situações e enfrentar os nossos medos? E às vezes ele fala que com essa mesma vara, sabe o que ele fazia? Ele estava andando com a ovelha assim, ele dava um toquezinho no bumbum da ovelha. Tuf, tuf, tá saindo fora. Tuf, tuf, tuf. E ele ia o quê? Guiando a ovelha para o lugar aonde ele queria que ela fosse. E o quarto é, a vara, ela era usada, e eu falo aqui, eu lembro que eu falei da outra, uma função interessante, que você estica a vara e a vara vira o braço do pastor, que ele vai andando com a ovelha, então ele vai caminhando, eu acho que ele vai lá, tipo que nem você fala com o animalzinho de estimação, né? Vai conversando com a ovelha, e ele vai. E aqui ele diz o seguinte, a vara, ela era usada para fazer duas coisas interessantes: a contagem do rebanho. Em que sentido?
Ezequiel 20:37 diz o seguinte: contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Sabe o que o pastor faz? Ele vai até a entrada da onde ele está indo com as ovelhas, no final do seu dia ele estica a vara, e isso aqui para ele é uma medida. Então ele sabe que passou para cá, ele conta uma, passou para cá, ele tem uma linha de medida, e ele vai esticando e as ovelhas vão passando, porque ele não tem uma ovelha, às vezes tem 10, 15, 20, 100 ovelhas, e ele conta para ver uma a uma as ovelhas. E aí, quando ele nota que uma das ovelhas, por isso que a gente tem a parábola do quem? Do bom pastor. Que quando Jesus ele diz assim, em Mateus 18:12, ele diz: o que acham vocês? Se ninguém possui 100 ovelhas, e se alguém possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e vai procurar a que se perdeu? É exatamente isso que Deus faz. Ele conta, como pastor, ele estica e ele para e conta. Agora uma outra função interessante, ele utiliza a vara para examinar as suas ovelhas. Enquanto ele está deixando as ovelhas passar, ele está com a atenção contando, e ele está com os olhos atentos para ver se as ovelhas estão certinho. E se ele nota alguma coisa ruim nas ovelhas, ele pega com a sua vara, ele fuça a lã das ovelhas, ele abre a lã das ovelhas e ele verifica se há algum problema mesmo onde ele identificou alguma coisa ruim. Porque a ovelha, ela tem a sua carcaça externa que parece que está tudo bem, mas a verdadeira ovelha está por dentro daquilo e nem sempre está bem. E ele precisa colocar o seu cajado, e ali ele vai cutucando, e ele consegue identificar com muita intimidade aquilo que a ovelha precisa. A palavra de Deus também faz exatamente isso conosco. Ela trabalha em nosso coração, nos ensina, nos dá proteção, nos ajuda, examina a nossa vida, nos conta. Então a ferramenta que o pastor usa, ela é muito eficaz, porque as ovelhas, por exemplo, tinham muitos parasitas, muitas coisas que elas tinham. Agora veja o que o Salmo 139 diz, Salmo 139, 23, que eu termino por aqui, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e me dirige pelo caminho eterno. E a minha pergunta que eu deixo nesta noite para você: é em que o cajado e a vara do pastor têm sido útil para você como ovelha do rebanho do Senhor? Tipificando o que o Espírito Santo de Deus tem incomodado, tem te alinhado, tem te ajudado, tem sido presente, tem te ajudado, tem te livrado, na sua análise pessoal, porque é para isso que a gente ouve a palavra de Deus, para a gente fazer uma análise, para a gente meditar sobre isso. E a segunda pergunta: em que a vara do pastor, que ora é aquela varinha pequenininha, dependendo da região que ele vai, ora é uma vara de defesa mais eficaz, porque o ambiente que ele vai é um ambiente que requer defesa, como Davi, a gente vive isso hoje. Em que a vara do pastor tem sido usada para a sua defesa? Ou você vai falar: puxa, eu nem sei o que é a vara do pastor. Nós precisamos parar e refletir na nossa vida e naquilo que a gente utiliza para continuar vivendo, porque a gente tem uma marca, a gente é uma ovelha do rebanho do pastor.
E ser uma ovelha do rebanho do pastor é aprender com essas lições, que para mim são lições maravilhosas, bem profundas, bem gostosas de fazer, para que no nosso caminhar a gente aprenda como andar corretamente, como ser trabalhados por Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e que a palavra de Deus cause um efeito em nossas vidas. Para quando o momento difícil vier, a situação difícil vier, você tenha como se esquivar, estabelecer, se esconder. E nós precisamos dessa palavra de Deus nas nossas vidas, nos ajudando para seguir na nossa caminhada. Eu espero, irmãos, que essa palavra, ela tenha sido útil de alguma forma. Talvez para te chamar a atenção, talvez para consolidar ainda mais o teu caminhar com Deus, ou talvez para te ajudar a dar valor pelo cuidado do pastor na sua vida. Porque eu acredito que em um ponto ou em outro, nós vamos conseguir identificar aonde o cajado do pastor está atuando e aonde a vara dele está atuando na nossa vida. E quando eu entendo essas coisas, fica muito mais fácil de eu poder dizer que eu sou uma ovelha do bom pastor. Fica de pé. Vocês ficam muito quietinhos. Mas eu espero que esteja sendo de bênção para vocês, assim como está sendo para mim. Sinceramente, eu falo de coração. Está sendo horas assim maravilhosas com Deus. Essas lições que eu estou tendo está sendo tão profunda para a minha vida, nos meus tempos com Deus. E tem hora que eu falo, puxa, já passou o dia, já acabou, arroz está chegando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, acabou o dia. Irmãos, a palavra de Deus é exatamente assim. À medida com que você se coloca nela e você começa a aprender essas lições maravilhosas, não tem como você não se aprofundar e você entrar na vida desses homens. O próprio Du falou, escritor da carta de Hebreus, essa semana eu até escrevi uma coisa para mim, que não é nem uma carta, é um sermão vivo. É um sermão, um dos mais maravilhosos que eu já ouvi na minha vida. Tanta riqueza de detalhe, lá aquela carta, tanta riqueza de detalhe. Um homem usado por Deus. Quem quer que escreveu aquela carta viveu isso, viveu a experiência de ter a palavra de Deus penetrada em seu coração. E o meu desejo, irmãos, é que ela penetre no coração de vocês. E que essa palavra mude a sua história. Mude de verdade a tua história. Senhor, muito obrigado por estas vidas. Deus, o Senhor sabe que quando eu olho para o rostinho de cada um deles, Deus, é um prazer tão grande para mim, Jesus. Eu falo de coração diante do Senhor, Deus. Deus, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, desde, Senhor, que eu me conheço por gente, Deus, dentro do Evangelho, Deus. Pai, amigos que eu já não vejo há tanto tempo, mas que continuam guardados dentro do meu coração, irmãos de caminhada, e que um dia, se eu não vê-los aqui na terra, eu vou ter o prazer de vê-los no céu, Deus. E hoje a oportunidade que eu tenho aqui com estes meus irmãos, Deus. Esta é a oportunidade rica de ensinar a tua palavra e de aprender com ela também, Senhor. Oportunidade rica de congregar com os irmãos, sendo unido por este Espírito de Deus que nos une. Por esse cajado do pastor que nos apacenta, cuida de nós, por essa vara de Deus que é a palavra dele que nos protege, nos livra e penetra isso em nosso coração, nos alerta, nos mostra o caminho, a direção que seguir. Pai, é isso que eu quero te pedir, Deus, que nós possamos, Senhor, saborear como ovelhas do teu pasto, Deus, estas experiências contigo. Pai, eu peço por cada criancinha desta igreja, Senhor, desde o menor até o maior, Deus, elas estão hoje lá ensaiando, Senhor, para a cantata de Natal. Deus, que aquele ensaio não seja simplesmente um ensaio, mas que essas canções, essas mensagens de Natal sobre o nosso Redentor, Senhor, que vem ao mundo, Jesus, penetrem no coraçãozinho dela, Senhor, e faça, Senhor, uma mudança no coração dela, que o Espírito Santo que já habita na vida dessas crianças, Deus,
Pai, oriente, guie, proteja a vida delas, Senhor. Que elas sejam protegidas pelo bom pastor, protegidas, Senhor, pela Tua palavra, protegidas e cuidadas pelo Teu cajado, pelo Teu Espírito Santo. Famílias de Deus aqui presentes, irmãos em oportunidades de caminhar juntos e escrever mais um pouco da história, Senhor, do cristianismo junto, como irmãos, Deus. Que nós aprendamos a viver esse privilégio. E que nós aprendamos, Senhor, a meditar na Tua palavra e crescer cada dia mais, porque esta oportunidade, ela é maravilhosa, Deus. Muito obrigado por cada um, obrigado por cada família. Se há alguém, Senhor, aqui no nosso meio que passa por dificuldades, Deus, esteja o Senhor atuando, cuidando, Senhor. Cuida de cada família, de cada casal, Senhor. Pai, dos relacionamentos familiares. Cuida de cada, Senhor, cada um aqui, no nome de Jesus eu te peço, Deus, e que essa palavra, Senhor, produza frutos, Deus, e que nós possamos aprender mais e mais de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém.